paz do Senhor Jesus para todos, para a igreja. E eu fui escolhido para falar das epístolas de João, a primeira, segunda e terceira epístola. Esse é um assunto, são epístolas que têm poucos versículos. A primeira tem 5 capítulos, mas a segunda tem só um capítulo e 13 versículos. A segunda tem só 15 versículos, mas tem muita coisa para ser estudada nessas epístolas. Eu queria, como a gente não tem aqui muito tempo para a gente exaurir o assunto, esgotar o assunto, a gente nem tem tanto conhecimento para isso, a gente aprende com os nossos professores, né? Mas eu queria trazer aqui um parecer a respeito dessas epístolas, a começar pela terceira. A terceira epístola de João, ela foi endereçada a um amigo dele que provavelmente não, que liderava uma igreja, e o nome dele era Gaio, né? O nome desse pastor era Gaio, e ele traz uma advertência a respeito de um certo Diótrefes, que era uma pessoa que também era dirigente de uma igreja, mas que não recebia os seus irmãos, né? Diótrefes. E também esbanjando elogios a Demétrios, que era uma pessoa que você poderia, né? Uma pessoa de bom testemunho que você poderia imitar. A segunda foi escrita para a senhora eleita, né, que também provavelmente era líder de uma igreja. Muitos vão interpretar essa senhora como sendo a própria igreja, e os seus filhos seriam os membros dessa igreja, né? Isso não é uma confirmação. E a primeira foi escrita para os crentes que moravam aos arredores de Éfeso. Essas 3 epístolas tomaram o nome de epístolas universais, né? Ganharam o nome de epístolas universais. Talvez, muito provavelmente, por causa da primeira, que foi uma epístola circular. Uma epístola circular tinha que passar por todas as igrejas, e o objetivo principal dessa epístola era combater a heresia e também os gnósticos. Essa heresia dizia que, esses heréticos diziam que um espírito essencialmente bom não poderia ser contaminado por um corpo, uma carne de sangue essencialmente ruim. Então, com essa teoria, logo não existiria pecado. E João queria combater, a gente encontra ali no capítulo 2, no versículo 1, ele dizendo: filhinhos, não pequeis. Se pecar, você tem um advogado. Esse versículo é muito interessante para nós, porque além dele dizer que a gente peca na carne, ele também diz que nós temos um advogado, um Salvador, Jesus. E o juízo dele, a questão que ele advoga é justa. No versículo 2... esse é o versículo 1, no versículo 2, também do capítulo 2, diz que ele é uma propiciação, entendeu? Se ele é uma propiciação diante de Deus, então logo ele está convencendo os seus seguidores, ou os seguidores dessas igrejas, que Jesus fez sacrifício por nós diante de Deus. O gnosticismo veio um pouco depois da heresia. Anulavam os ensinamentos de Jesus, tendo em vista que gnóstico vem da palavra grega conhecimento, e eles se julgavam de uma classe superior, que só essa classe superior que era salva. Então todos os outros seriam banidos de salvação, ou seja, não teria direito da salvação. Em contrapartida, nós já falamos de Jesus pregando luz, amor,
é eternidade. E ainda falando do sacrifício que nós falamos antes, do sacrifício que Jesus fez por nós, que ele chamou de propiciação, e também aconselhando as pessoas não pecarem. Esse assunto que eles traziam logo eliminava o que nós chamamos pecado, né? O erro do alvo que é Jesus, entendeu? Então, essas duas classes aí, herética e gnosticismos, foram considerados por Jesus por João no capítulo 4 de falsos profetas, e ele traz uma reflexão para a mulher eleita e os seus filhos desviar-se dessa classe, dessas duas classes. Então, as classes mais perigosas desta época eram os heréticos e gnósticos. Quando o gnosticismo chegou, eles já encontraram essa filosofia de doutrina com os chamados heréticos, que ele chamou de heresia. E eles adotaram, só somaram a ideia deles de classe superior, que não poderia ser... outro ensinamento deles é que Jesus, a carne de Jesus não era uma carne como a nossa, de carne e sangue, era uma carne aparente, ou seja, eles desclassificaram Jesus como o cordeiro expiatório. Eles desclassificaram Jesus como cordeiro expiatório e também desclassificaram ele no sentido de salvador, porque se você não tem pecado, então logo você não precisa de salvação, entendeu? Então, era uma das doutrinas do gnosticismo, porque o gnosticismo, eles se julgavam os mais conhecedores de todos, por isso que se deram o nome de conhecimento. E eles entendiam que eles se aproximavam de Deus pelo conhecimento. E a gente sabe que a gente pode conhecer a Bíblia toda, mas se a gente não tiver enquadrado em Mateus capítulo 7, a partir do 24, que diz: aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, serão como uma casa edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como alguma coisa que qualquer vento leva, entendeu? Então, não adianta, a gente encontra muitos por aqui, eu não sei o que você vai filtrar aí. A gente encontra muitas pessoas no dia de hoje se dizendo muito conhecedor da Bíblia. A minha pergunta é: você que é conhecedor da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você também pratica os mandamentos de Gênesis a Apocalipse? Porque se você não praticar, você é apenas um conhecedor e não alguém que é exemplo de salvação para a vida eterna, como a gente aprende aqui com os nossos professores. Ou seja, o conhecimento como gnóstico não salva ninguém. O que salva é a prática do conhecimento. Tá? Nós aqui não temos muito tempo para entrar com profundidade nessas questões. Meu convite é que você venha estudar conosco em nome de Jesus.